meus tricolores! E hoje, em mais um fim de rodada com o Fluminense permanecendo fora do Z4, a gente chega bem animado para falar sobre essa vitória contra o São Paulo e também vamos falar sobre o mercado da bola. Afinal, hoje fecha a janela de transferências e a gente vai falar sobre essas últimas chegadas do Fluminense. Mano falou sobre o Vitor Hugo, a gente vai trazer esse trechinho aqui para vocês e também sobre o que rolou no fim de semana com o John Arias. A gente perde mais um jogador nessa janela? Bom, vem comigo saber desses detalhes. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Após o fim de mais uma rodada, o Fluminense se mantém fora do Z4, agora com 27 pontos, ainda em 16º lugar. E eu acho que numa rodada em que os próprios resultados mostram a importância do trabalho que o Mano Menezes está fazendo de conquistar os pontos, de parar de perder, de parar de tomar gol. Porque a gente se viu voltando para essa zona com o resultado parcial da tabela após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo. Mas ainda assim o Fluminense fez a sua parte mais uma vez. O que foi suficiente para se manter fora. E esse é o principal caminho para a gente continuar subindo na tabela, né? O Fluminense fazendo a sua parte. E para mim fez a sua parte com uma vitória de fato convincente, sabe? E não porque o Fluminense amassou o São Paulo, porque isso não aconteceu durante a partida, mas o Fluminense entendeu o que tinha que fazer durante o jogo. Porque esse é um jogo que ele começa meio amarrado ali, com as equipes se estudando e ao mesmo tempo se anulando, até que o Fluminense, quando consegue os primeiros espaços, e aí muito com as participações brilhantes de Ganso e John Arias, que quando aparecem no jogo, realmente deixam o Fluminense superior nessa partida. A gente consegue ali o primeiro gol, vai pro intervalo com esse primeiro gol no saldo. E aí aquele lance de se entender o jogo, né? Porque em determinado momento o São Paulo cresce na partida e quando o São Paulo cresce, o Fluminense sabe se fechar e consegue matar o jogo ali na hora certa, saindo ali com o resultado, inclusive nesse ponto, assim, de como a nossa defesa consegue se fechar. Menção honrosa ao Thiago Silva e ao Thiago Santos, que foram gigantes nesse jogo. O Thiago Santos ali muito testado do começo ao fim, e o Thiago Silva, além de fazer uma boa participação, né, ter aquela boa partida, que já é repetitivo, né? Acho que todo jogo a gente volta para falar sobre isso. Ele tem ali duas participações ali no final do segundo tempo, em que ele defende duas bolas ali no ataque com o pé. E assim, ele é jogo grande, sabe? É jogo grande pra cara grande. E pra mim essa partida ela acaba sendo muito importante porque a gente vence um adversário que é um adversário forte, que é um adversário que tem um bom time, tem conseguido ali bons resultados. Poderia nos impor perigo, mas o Fluminense consegue fazer a leitura ali do que precisa fazer em cada momento para sair com os 3 pontos. E com um ingrediente a mais, né? Que é uma partida, acho que coletivamente muito positiva, onde a gente tem até dificuldades de pegar e eleger o melhor em campo. Porque você tem ali, além do Ganso, do Arias, do Thiago Silva e do Thiago Santos, que se destacaram bastante. O restante do coletivo também soube jogar. E aí, pra mencionar alguns jogadores que foram peças diferentes nesse jogo, né? Não vinham entrando nos jogos anteriores. E também o Bernal, né? Que foi a principal mudança em comparação ao que a gente tinha ali de time titular. Eu acho que vale mencionar o quanto o Marcelo me surpreendeu positivamente nessa chegada. Eu não esperava ele entrando como titular depois de tanto tempo parado. E não que o Marcelo tenha feito uma partida brilhante, mas eu acho positivo pelo tempo em que ele levou de recuperação. E aí o Nonato conseguiu fazer muito bem a cobertura dele, né? Acho que foi um jogo em que a gente não sentiu o receio do Marcelo na lateral, que em alguns momentos tanto nessa temporada quanto na temporada passada foram um receio. A gente também tem o Keno, que eu acho que surpreende muito positivamente também com essa entrada no segundo tempo, nas substituições. Não só pelo gol, mas por ter entrado bem na partida quando foi acionado. E aí é aquele ponto, né? Ainda que reste alguma raiva pelo que ele fez, ele até tem uma comemoração ali, um certo pedido de desculpas, mas pensando no coletivo, pensando no grupo, nas opções do Mano, ter o Keno voltando a apresentar um bom futebol em campo é muito bom para o Fluminense, independente do que ele fez e da raiva que a gente ainda possa ter dele, né? E esse foi o nosso primeiro jogo depois da saída do André. Acho que o Bernal foi muito bem, não consigo dizer que ele tem a mesma qualidade que o André, mas já mostra ali que foi uma boa opção para substituir o nosso camisa 7, né? Tendo em vista que a gente teria que vender o André.
Acho que o Bernal já mostra que veio como uma boa opção, que é ótimo, né? Acho que tanto essas vitórias têm mostrado como essa janela de meio do ano foi efetiva. Se a gente teve muitos problemas no início do ano, a gente está conseguindo resolver esses problemas agora. E aí a gente pega também agora uma parada ali para a data FIFA, que o Mano vai ter aí um tempo para poder treinar com essa equipe, poder aprimorar mais. Mas a gente já vê esse time, para mim, hoje, não sei a opinião de vocês, mas para mim hoje, para ratificar, assim, terminar de assinar essa virada de chave, essa reação do Fluminense na competição, a gente precisa ainda de uma vitória num clássico. Espero que ela venha muito em breve, mas eu acho que a gente tá fechando todo o checklist, assim, pra mostrar o quão gigante o Fluminense está sendo nesse segundo semestre de 2024. E agora, né, a gente vai para as últimas notícias que a gente teve nesse fim de semana para manter aqui o nosso giro do almoço bem atualizado, falar sobre essas mudanças no mercado. Então aproveita para deixar o seu like, mostrar que você tá feliz com essa vitória do Flusão e vamos falar sobre o mercado da bola. A janela do futebol brasileiro fecha hoje. O Fluminense encerrou as suas contratações com as vindas do Gabriel Fuentes e do Vitor Hugo. Essa que pegou todo mundo de surpresa na sexta-feira, após ser anunciado oficialmente pelo clube. A gente vai falar sobre ele, até porque o Mano falou sobre ele também na coletiva de imprensa. Mas para começar, né, o Gabriel Fuentes ele já chegou aqui no Brasil nesse sábado. E ainda nessa segunda-feira a gente deve ter a informação do registro do Gabriel Fuentes no BID. Isso porque com a janela fechando hoje, o Gabriel precisa ser regularizado ainda nessa segunda-feira para ser inscrito no Brasileiro. E aí, para falar um pouco sobre o Vitor Hugo, também conhecido como Vitão, ele é um volante de 20 anos que chega agora no Fluminense por contrato de empréstimo até junho de 2025, com opção de compra. Ele disputou a Série B o ano passado com a equipe do Londrina, inclusive uma campanha que caiu para a terceira divisão. E esse ano ele foi para o Cascavel, com quem disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí é uma movimentação que a gente estranha, afinal, como o Fluminense está trazendo um jogador que estava na Série B, cai para C, e quando cai para C é transferido para uma equipe de Série D. Mas existe uma explicação sobre isso. Segundo as informações do Rodrigo Saviani do GE, o que aconteceu é que o Vitor Hugo pertence à SM Esportes, antiga gestora do Londrina, e quando, após a rescisão de contrato entre a SM e o Londrina, e aí pega mal falar donos, porque a gente está falando de um jogador, mas é o linguajar que todo mundo entende, basicamente os seus donos tinham então direito de transferir o jogador após a rescisão de contrato, e aí levam ele para o outro clube ao qual tem parceria, que é o Cascavel FC. Por isso ele foi encaminhado para um clube da Série D. E ele vem para cá com indicação do Mano Menezes e do Sidney Lobo, seu auxiliar técnico, e o Mano fala sobre o jogador, né? Como é um jogador que tá um pouco fora do radar, eu achei legal trazer aqui a fala do Mano pra gente pensar também o que o Fluminense espera com essa vinda. Mas então na tela comigo a fala do Mano. Vitor Hugo é uma dessas oportunidades que eu procuro sempre aproveitar ao longo da minha carreira. Sempre achei jogadores aí um pouquinho desconhecidos. Eles só são desconhecidos até se tornarem conhecidos. O futebol é assim, o futebol brasileiro é muito rico. E a gente tem que ser criativo e achar alguns jogadores, né? Ele é jovem, tem todas as qualidades para evoluir aqui com a gente, assim como chegaram outros jogadores mais para trás um pouquinho. Eu espero que consiga. O clube fez um empréstimo aí sem custo para o clube, então vai ficar aí até um ano para que a gente talvez consiga dar esse salto aí que todos querem e que muitas vezes aí na carreira para trás a gente conseguiu fazer. Eu espero conseguir fazer com o Vitor Hugo também. Acho que ele tem todas as condições para crescer aqui. Então daí eu falando muito sobre o Vitor Hugo, eu gosto dessa ideia assim de tentar ser criativo dentro do mercado e aproveitar opções onde você enxerga ali uma qualidade para ele evoluir dentro da equipe. Tô na torcida para que em breve a gente tenha os nossos adversários falando assim, caraca, cara, onde o Fluminense achou esse cara que ninguém conhecia e esse cara sendo o Vitor Hugo crescendo por aqui, né? A gente não sabe se vai dar certo, mas é uma possibilidade. E aí agora a gente vai falar sobre o que rolou nesse fim de semana com o John Arias. Antes de a gente falar sobre o John Arias, eu vou te convidar para
já se inscrever aqui no Jornada, se você é novo por aqui, pra ficar sempre ligado em tudo que acontece no nosso Flusão. E agora vamos falar então sobre esse jogador. Afinal, no fim de semana surgiram informações vindas da Espanha de interesse do Girona no João Ares. E depois do fechamento da janela de transferências da Espanha, que se fechou ali no dia 30, na sexta-feira, junto com a maior parte dos países da Europa, a gente teve informação da Aline Nastari de que, de fato, o Fluminense recusou propostas por João Ares nessa janela. Vou colocar na tela com vocês. Esse daqui é o post da Aline Nastari no Trend. Fluminense recusou uma proposta de 7 milhões de euros, mais de 43 milhões de reais do Girona da Espanha por João Arias. O clube vinha negociando antes do fechamento da janela de transferência. A imprensa espanhola tinha adiantado a negociação, mas falaram em empréstimo. Pelo que apurei, essa não era uma opção. Além disso, como já noticiamos, o jogador também recebeu nessa janela uma proposta do Galatasaray de 10 milhões de euros, mais de 60 de reais, também recusada pelo clube. Para mim, recusa ótimo, apesar da gente saber que o mercado europeu não vai valorizar o João Arias como ele de fato merece. A gente tem que lembrar que a gente tem 50% só dos direitos econômicos do jogador. Então, uma saída do João Arias por esse valor seria uma saída que prejudicaria a gente dentro de campo e que financeiramente não compensaria para o clube, digamos assim, essa perda. Mas aí fica a pergunta, a gente vai perder mais alguém nessa janela? Mas se a gente for olhar em termos financeiros, o Fluminense já ultrapassou o valor que teria que fazer com venda de jogadores nesse ano de 2024. Né? Não é pra gente perder mais ninguém. Mas a gente sabe também que a situação do João Arias é uma outra situação, onde o clube sabe do desejo do jogador e tem aí uma gratidão por toda a entrega dele. Acho que ninguém considera manter o Arias contra a vontade dele, caso surja uma oportunidade muito boa para a carreira dele. Só que agora ali, se você parar para pensar, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França, todas essas janelas já fecharam. E aí o que resta agora são ligas mais alternativas, até porque a janela do mercado português também fecha nessa segunda-feira, dia 2. E a Turquia é quem tem o Galatasaray ali como interesse no João Arias. Para mim é um campeonato que não faz sentido pro João Arias, principalmente que o Galatasaray não vai disputar a Champions, né? Foi eliminado. E aí o Galatasaray talvez seja o único alerta que a gente tem que ter, porque eles podem tentar voltar com uma outra proposta e a janela deles fecha só no dia 13 de setembro. Mas enfim, eu ia falar para vocês comentarem se vocês gostaram dessa recusa, mas eu acho que é unanimidade. Ninguém queria que o João Arias saísse, principalmente por esses valores. Mas esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais tarde tem Giro da Jornada presencial no Parque Shopping. E eu volto com vocês amanhã para mais um Giro do Almoço, a 1h da tarde. Saudações tricolores!